Bom dia. Hoje vamos dar sequência à nossa série sobre João, sobre as reflexões de João. E vamos falar de um texto bem conhecido, que é João capítulo 4, uma história bem conhecida. E vamos tentar nos achar nessa história. Então é João capítulo 4. Na semana passada falamos de Nicodemos. Nicodemos como um líder fariseu, um líder religioso. E hoje vamos falar sobre essa mulher que encontrou com Jesus, ou Jesus encontrou com essa mulher no poço. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse e os seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela. Como é que pede água para beber? Versículo 10. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Versículo 16. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto todos nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos quem com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher então disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá.
Quando vier, ele então nos explica tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu, ou eu sou o que fala com você. Naquele mesmo momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer ou por que conversa com ela. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver o homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Bom, esse texto, essa história, né, registrada aqui, que é um fato, é um registro do que aconteceu, é a transição de um diálogo entre dois momentos, entre dois públicos. O primeiro momento, falamos na semana passada, Jesus tratando com pessoas religiosas, né? Com a camada religiosa do nosso coração. Com Nicodemos, o diálogo tem a ver com o doutor da lei, um homem importante. Agora, ele vai para Ralé. Ele vai para aqueles que estão à margem ou marginalizados, como essa mulher. Ele, um homem judeu, fariseu, mestre, membro do Sinédrio, juiz, quem pode mandar prender e manda soltar, Nicodemos. E agora essa mulher, samaritana, eu já vou explicar o que significava isso naquela época, mas era inculta, não tinha o estudo da lei, que Nicodemos tinha, não tinha a bagagem de religião que Nicodemos tinha, e vivia uma vida imoral, ou seja, declaradamente imoral, que é o contrário do que Nicodemos vivia. Nicodemos era um exemplo moral e essa mulher não era um exemplo moral. Ambos aqui precisavam de Jesus e ambos foram tocados por Jesus. Porém, o impacto do toque de Jesus com essa mulher foi infinitamente maior para aquela cidade do que o impacto com o religioso. E a nossa introdução já começa por aqui. Quando Jesus toca um religioso, por toda a bagagem religiosa que se é construída antes do toque, a gente pode achar que ele é só a justificativa da religião. Agora, para alguém que já está à margem, no fundo do poço, no fundo do copo, Jesus se torna tudo. Ele não é um mestre religioso. Ele é a única possibilidade. E essa mulher viu como única possibilidade ser tocado por ele, mudou a vida, e nós vamos ver o testemunho dela se tornou um registro histórico, né, do que Deus fez naquela cidade. Bom, Jesus então tá viajando com seus discípulos. Jesus não gostava de ficar quieto, né, tinha sempre algo a fazer, mas ele está indo para Samaria, fora da Judéia, né, sentido Galileia. Galileia é o local onde ele vai encontrar com Pedro de novo, que ele vai ter mais um tempo lá no sermão. Então, ao chegarem nessa cidade chamada Sicar, os discípulos começam a se dispersar com o intuito de comprar comida. É mais ou menos o seguinte: eles chegam num povoado onde a capital do povoado, ou aquela parte comercial do bairro, fosse um pouquinho além. E os discípulos vão para lá. E logo na entrada dessa cidade tem um poço. E o poço, como tem na nossa base aqui, na nossa casa, era o meio de sobrevivência, de nutrição pela água, de muitas famílias até aquele momento. Jesus, então, está cansado da viagem, com sede, e se assenta lá no poço, próximo do meio-dia. No auge do calor, ele vai ao poço, obviamente, para beber água. Mas ele não tinha como tirar água, lhe faltava um jarro, uma corda. Então aparece essa mulher que tinha os dois instrumentos que Jesus podia utilizar. Jesus não perde tempo e começa um trocadilho de palavras.
Jesus tinha essa capacidade de ler a forma que ele ia alcançar o coração de quem está ouvindo. E aí ele começa um trocadilho. Mas antes de entender o trocadilho, é importante a gente entender de onde vem essa ideia dos samaritanos, mesmo o povo judeu, ou com raça do povo de Deus, eles serem marginalizados. Quando o Império Babilônico invadiu Jerusalém, o Império prendeu ou levou cativo os melhores homens da cidade, aqueles que serviam para o trabalho. E levaram ele para a Babilônia, para construir o Império Babilônico lá. Quem ficou em Jerusalém foi os fracos. Existia uma forma de teste lá, colocava o cara, media, punha peso para ele carregar, e aí excluía os que não deram conta. Então ficou em Jerusalém os fracos, os idosos, as mulheres e as crianças. E muitos jovens que naquela primeira levada não conseguiram, assim, tinha muita mão de obra para pouca demanda, mais ou menos isso. Então ficou alguns homens também solteiros em Jerusalém, o que fez com que eles buscassem mulheres cananeias. Os cananeus eram uma tribo próxima, e casou com essas mulheres, criando uma religião sincrética. Eles pegaram parte do judaísmo que eles acreditavam e parte da religião que os cananeus, que era tido como povo impuro, acreditavam. Então criou um sincretismo religioso. E esse povo judeu de raça pura começou a olhar para os filhos desses homens que não casaram com judias, mas casaram com cananeias, e chamá-los de samaritanos. Por quê? Porque eles nasceram em Samaria, e Samaria, naquele momento, sitiada por duas raças, e não mais uma raça só, um só povo, o povo de Deus. Daí vem a distinção do povo judeu do povo samaritano, como se ele fosse outro povo. Por quê? Porque não é uma raça pura, é uma raça mestiça. Dizem que nas sinagogas, os judeus ortodoxos oravam assim: Deus, de manhã, Deus, obrigado por ter nascido homem, por ter nascido judeu e por não ser samaritano. Do nível do... Como é que chama isso? Do preconceito, né? Do conceito antes do conceito. Do preconceito a respeito daquelas pessoas. Então, os samaritanos eram judeus mestiços que viviam uma religião sincrética e, por isso, eram condenados como hereges. Hereges porque eles desvirtuavam um pouco da lei quando isso conflitava com a religião cananeia. Outro fator que nos chama a atenção aqui é Jesus, homem, falando com uma mulher. Um judeu, em geral, ele não vai puxar assunto com mulher nenhuma, principalmente de forma pública. Isso por respeito, por zelo, por determinados motivos. Mas Jesus, você vê, propondo um diálogo. É ele que chega a essa mulher e pede água. Isso também. Os discípulos, inclusive, quando voltam, eles assustam com a atitude de Jesus, né? Muitos estudiosos vão dizer também que o horário era impróprio, porque meio-dia não era a hora que as mulheres, em geral, buscavam água. Elas buscavam bem no amanhecer para lavar roupa, para preparar a comida do dia. Então, buscar comida, buscar água ao meio-dia, ou uma mulher buscar água ao meio-dia, aponta que essa mulher que está indo nesse horário, ela era marginalizada, inclusive no meio dos samaritanos. Entende isso? Ela era samaritana, já era excluída. Ela era mulher, e como mulher, ela estava à margem. E à margem por quê? Por causa da sua conduta moral. Porque era uma mulher de camas variadas e nenhuma delas era marido. Tinha se oficializado um testemunho de família. Lembrando que não tinha a ver com uma cerimônia como nós temos hoje. Essa cerimônia pública religiosa, ela é nova. Isso não era assim. Era um almoço, normalmente um almoço entre as duas famílias, onde um se declarava publicamente para o outro, e ali os pais
apertavam a mão e os filhos estavam casados. Mas isso não tinha acontecido, porque nenhum dos 5 homens que ela já tinha se relacionado, e quando eu falo relacionado aqui, é aquela linguagem de Paulo, né? A relação que torna um, a coabitação, ou seja, se tornou homem e mulher, e nenhum deles quis assumi-la como mulher. Então fazia dela uma mulher imoral. E a primeira coisa que me chamou muita atenção é que Jesus sai de um ambiente religioso, de um cenário religioso onde ele encontrou com Nicodemos, e vai tocar os que estão à margem, que é os samaritanos, a cidade, o bairro, né, a localidade chama Sicar, e Sicar significava cidade dos bêbados, ou localidade dos bêbados. Então, dentro de Samaria, já tinha o povo samaritano e já tinha a escória do povo samaritano, e Jesus foi lá. E isso também já me chamou muita atenção, porque parece que ele está querendo nos ensinar sobre os ambientes pelos quais ele, se ele estiver aqui, ou se ele estiver no nosso meio, ou estivesse no nosso meio, ele estaria tocando. Na sinagoga, nas igrejas que estariam pregando em nome dele, e também àqueles que estão à margem. Muito diferente de, muitas vezes, a nossa postura, de achar que o evangelho é para os religiosos, ou para a religião. Uma das plataformas mais fáceis, eu digo isso porque uma das plataformas mais fáceis da gente se esconder é na religião. E religião é a tentativa do homem tocar Deus pelo seu próprio esforço, e para isso ele cria uma conduta externa, né? Um arquétipo, uma moldura pela qual os princípios estéticos, ou a forma dele conversar, o dialeto, o evangeliquez, né? Tudo isso vem antes do de fato a pessoa. Isso é condenado aqui por Jesus. O problema também para essa mulher é que ela encontrou com um homem que, ao olhar para ela, já sabia tudo a respeito dela. E já sabia mais a respeito dela do que ela sabia dela mesma. E é mais ou menos a burrice que nós cometemos ao nos aproximarmos de Deus e querer contar coisa para Ele. É mais ou menos a mesma coisa. Não que a gente não tenha que expor verbalmente coisas, porque muitas vezes o Tiago fala disso, que a gente vai ser curado ao falar, há uma pedagogia, há um fator terapêutico ao falar, mas para Jesus, nessa perspectiva, não precisava falar nada. Ele já sabia. E esse olhar dele começa a passar dentro dessa mulher. E parece que ela não tinha entendido muito bem, e ele começa, então, no versículo 4, no 4 em diante, a criar um trocadilho para que ela entendesse aonde ele queria chegar. Versículo 4 fala que ele teve de passar em Samaria. Eu achei isso interessante também, porque havia 3 rotas que ele podia chegar no mesmo local. Sabe aquela ideia do bairro? Você tem que chegar num lugar, tem 3 lugares, 3 caminhos. Tinha a rota mais longa, mas a estrada era melhor. Tinha a rota média, mas a estrada era pior. E tinha a estrada mais curta, ou a rota mais curta, mas era o local onde os piratas, né? Mad Max, sabe aqueles piratas do asfalto que roubam os viajantes? Tinha isso naquela época, os abutres, né? E Jesus escolhe ir por essa rota, mais curta, mais perigosa, mas para que o motivo pelo qual ele escolhe, as 3 chegavam em Samaria, mas essa tinha um poço na porta do local. Dava na entrada da cidade, no poço, nesse poço de Jacó, onde ele poderia encontrar uma mulher que tinha sede. Então, quando o texto diz teve de passar, eu acho muito interessante. Parece uma compulsão divina. Quando ele quer nos encontrar, né, quer nos pegar na curva, aquele jeito dele de fazer isso.
E Jesus aqui, meus irmãos, ele enfrenta alguns dilemas, ou vários dilemas, para criar esse trocadilho de diálogo com essa mulher. O primeiro deles, ele tem que quebrar o dilema das barreiras. Jesus tem que quebrar essa ideia essa ideia importante na nossa mente, que muitas vezes criamos, de erguer entre nós e o outro barreiras, e nesse caso, uma barreira racial, uma barreira cultural, uma barreira de gênero e uma barreira moral. E basicamente a nossa manifestação como igreja, ela perde muita força porque nós tropeçamos muito nessas 4 barreiras. Na barreira racial, nós ainda somos uma nação racista, nós ainda somos, como cristãos, homofóbicos, nós ainda somos machistas, em grande maioria, em grande cultura, nós ainda somos moralistas. Sim ou não? Como evangélicos, como cristãos protestantes, é um dilema. E Jesus mostra para nós que ele passou por cima dessas barreiras para fazer conexão com uma mulher que tinha sede. Eu gostei de uma ideia que o Timothy Keller fala desse texto, que ele fala assim que Jesus já a amava o suficiente para não deixá-la continuar vivendo da mesma forma. Só de olhar, mesmo com todos os muros, né, racial, cultural, gênero, moral, Jesus já a amava o suficiente para tocá-la de forma transformadora. Muito diferente de nós, porque nós normalmente amamos por quê? Amamos para quê? Amamos onde? Amamos quando? Amamos sim. E Jesus ama de graça. Pela graça e de graça. Ele bateu o olho e foi aquilo. Então Jesus quebra a primeira barreira, meus irmãos, que é o dilema das... Ele quebra o primeiro dilema, ele vence o primeiro dilema, que é o dilema das barreiras. O segundo, ele rompe com o dilema da satisfação. Versículo 10. Jesus fala para ela, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Ele usa uma metáfora, né, água viva, para sinalizar uma realidade muito mais profunda que aquela mulher já tinha experimentado. Tem algo, é mais ou menos o seguinte, Jesus está querendo dizer para aquela mulher, eu tenho algo que é tão básico e necessário para o espírito, para o seu espírito, quanto a água física, a água é para o seu físico. Eu tenho uma perspectiva de vida que nutre o seu espírito como a água nutre o seu corpo e você precisa de água para viver. Mais ou menos isso. É mais ou menos assim, é algo que você não sabe ainda, mas é inevitável para você passar desse encontro. Mais ou menos isso que ele quer dizer para ela. Não se trata apenas de uma necessidade biológica externa, água, mas uma perspectiva de satisfação. Nós vamos lembrando que é uma mulher de 6 relacionamentos. Sabe lá Deus por qual motivo entregou para 6 homens que não iria assumir. Jesus está falando para ela, eu tenho algo que satisfaz essa pulsão. Eu tenho algo que resolve essa crise de identidade. Eu tenho algo que te nutre e que não está em cama nenhuma, em homem nenhum ou em mulher nenhuma. É mais ou menos isso. E Jesus está tocando aqui em 2 dos maiores dilemas humanos. O primeiro é a satisfação da alma,
que quem aqui poderia, ou quem daí poderia levantar a mão e dizer que não busca satisfação na sua alma? Quem de nós, em algum momento da vida, não se percebe carente de satisfação humana, de alma, de sentimentos, de afagos, de toque? O problema é que muitos buscam isso como esperança última de vida. Muitos buscam no amor romântico, na carreira profissional, na causa social, ou no poder dado pelo dinheiro, ou nos benefícios, a causa última de vida. É isso que Jesus está falando. Olha, eu quero tratar o porquê dessa pulsão. Não é a pulsão necessariamente dita, mas o porquê dela. Da onde você está apontando para isso? Quando nós vacilamos nessa perspectiva de satisfação humana, é como se nós transferíssemos a nossa segurança ou a nossa estabilidade de mente e coração para qualquer coisa criada. E o Timothy Keller vai falar que isso é idolatria. Quando algo ou alguém ocupa um lugar de primazia de vida, isso é idolatria. Isso é uma relação idólatra, uma relação de dependência, muitas vezes dependência emocional. Pessoas que buscam em uma pessoa, ou que dependem de uma pessoa, como elas deveriam depender de Deus. Entende isso? Ou elas dependem de um fato. Elas colocam a sentença, o resumo da vida delas num fato. Receber uma herança, comprar uma casa, casar, qualquer que seja o fato. Isso é idolatria. Todo sentimento ou sentido externo que tenta nos definir é uma proposta idólatra. E essa mulher, escravizada pela idolatria da satisfação humana, buscando, por meios de relacionamentos, a sentença de quem ela era. De ser aceita, de ser amada, de ser preenchida. Então Jesus diz a essa mulher que nada que tinha fora tinha poder suficiente para trazer aquilo que ela buscava. Que se ela continuasse nesse caminho, ela continuaria com sede. Ela podia beber desse caminho que ela estava indo diversas vezes ao dia, mas ela continuaria sedenta por vida. E Jesus, então, aponta para dentro dela. Ele começa uma ideia, um trocadilho, que ele quer chegar no ponto nevrálgico do problema. E ele aponta para dentro do ser dela que tem sede de algo que ela nunca bebeu. E ele é a resposta. Jesus é o único que poderia dar a ela uma satisfação absoluta. E quando eu digo satisfação absoluta, não me entendam mal. Não é uma satisfação absoluta nesta vida. Quando eu já disse isso mais de uma vez, quando eu me converti, o pregador disse para mim que quando eu entregasse minha vida para Jesus, tudo estaria resolvido e os meus desejos estariam todos resolvidos. A minha satisfação de alma estaria plenamente satisfeita. E não foi isso que aconteceu. Eu continuo vacilante nas minhas necessidades de alma. Por quê? Porque eu me apego numa esperança de um dia ser completa a minha satisfação nele. Hoje eu tenho vislumbre dessa satisfação e eu vivo pela fé na consumação dessa satisfação, mas ela não é plena. Ela é uma até breve. Então, essa ideia de todos os nossos problemas estar resolvido, não. Está, não hoje. Já é, mas ainda não. Estamos indo para lá. E isso justifica muita coisa, porque
eu não vivo para satisfazer plenamente hoje, porque eu já sou satisfeito na fé e na esperança do amanhã. Entende a diferença? E muitos caem em idolatria ou em escravidão porque eles querem essa satisfação plena hoje e vai buscar ela de todo jeito. E quando ele chega no topo do monte, muitas vezes ele não encontra essa satisfação, ele se joga de lado. Quando um homem que não tinha nada fica bilionário e passa a montanha dos bilhões, sabe o que ele encontra depois dela? Nada. Aí ele olha para trás na vida e fala, foi para isso? Entende? É só isso. Quando a satisfação última da alma é o sexo, essa mulher pode se entregar a 5 homens. Pode ser 5, um por dia, pode ser 5, um por mês, pode ser 5 no mesmo dia, que a hora que ele terminar, é só isso. Entende? Aquela sede, aquilo não é ancorado numa esperança, em fé, no dia de amanhã, que é certo. Que é colocado dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Uma confiança que está presa na âncora da esperança firmada no trono de Deus. Isso é um mistério. Mas aquele que é salvo bebe dessa água da fé. Então Jesus vence o primeiro dilema das barreiras, ele vence o dilema da satisfação humana, porque ele, como humano, também foi provado para ser satisfeito humanamente falando, quando ele teve fome, quando ele passou risco de morte, quando ele foi oprimido no Getsemane. Foram dilemas de humanidade, né, que Jesus venceu. E ele também vence o dilema da adoração. Aquilo que eu disse, todo mundo vive em função de alguém ou de alguma coisa. E essa mulher vivia desapontada pelos caminhos ou pela escolha imoral que ela estava sujeita. Aquela história do cara que trabalha, estava conversando ontem, me veio esse exemplo. Não era um cara, era um exemplo de uma moça que trabalha demais, assim, 20 horas por dia, 7 dias na semana, porque ela sonhava em ter uma geladeira e uma cafeteira. Aí ela trabalha e consegue comprar. Só que perguntam para ela depois assim, tá bom, mas quantas vezes você já sentou de frente à sua geladeira e pegou um vinho e teve tempo de tomar? Quantas vezes você sentou de frente à sua cafeteira e teve tempo de tomar um café sem preocupar em fazer algo? Então ela viu que isso é vida. Trabalhar nesse sentido, nessa perspectiva, para quê? Se você não goza, que Salomão disse, né? Goza do fruto do seu trabalho. Que você não aproveite do fruto do seu trabalho. Palavras de outro David Foster, ele vai falar o seguinte. David Foster, ele chegou no topo da sua profissão. Ele foi um romancista pós-moderno, ganhador de vários prêmios em todo o mundo. E poucos anos antes do final da sua vida, ele fez um discurso de formatura na faculdade Kenyon, que se tornou muito famoso, tem na internet. Ao que ele disse aos formandos: estão vivos? Vivos. Todo mundo adora. Palavras de David Foster. Todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Se adorar o dinheiro e os bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. E é a verdade. Adore o seu próprio corpo e a beleza e a atração sexual sempre
te pressionará, e quando você olhar no espelho, você vai se sentir feio e feia. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de seus entes queridos, enfim, te enterrar. Porque você não suporta a ideia de ficar feio, feia, velho, velha. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar seu próprio medo deles descobrir que você é um gatinho, assustado. Adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto, se escondendo na literatura e nas palavras difíceis. Olhe, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconsistentes. E detalhe, palavras do David Foster, todos nós nascemos com essa configuração padrão. Nascemos para adorar alguma coisa. Coisa ou alguém. E quando esse sentido último de adoração não encontra o sentido último, que é Yeshua HaMashiach, Deus, o Adonai, o Elohim, o Yahvé, aquele que tem a vida, somos escravos. Somos passageiros da nossa própria vida. Num carro desgovernado, sem sentido. Não sei de onde eu estou vindo, para onde eu estou indo. Cerca de 2 anos depois desse discurso, esse homem se matou. E as últimas palavras dele, para nós, é um alerta. Ele era um trilionário de dólares. Alguma coisa acabará por comê-lo vivo. O que hoje é o maior risco de te engolir? Qual o maior potencial de você ser engolido? Por qual dessas áreas? O que mais te perturba desses exemplos? Talvez você nunca chama isso de adoração, mas é. Porque todo mundo que adora o seu próprio corpo vive em função dele. Todo mundo que adora uma pessoa vive em função dela. Todo mundo que adora o dinheiro vive em função dele. Todo mundo que adora o poder vive em função dele. Então, adoração é a capacidade de nos dobrar a algo que é maior do que nós. É algo no sentido de colocar um lugar mais alto. Eu o adoro. Quando eu falo isso para Jesus, eu estou te dando o lugar mais alto da minha mente, da minha vida, do meu coração nesse momento. Venha sentar aqui no lugar mais alto. Mas quando a gente faz isso por alguém, uma profissão, pelo dinheiro, pelo poder, ou pelo nosso corpo, a gente está adorando, não a Deus, mas sendo escravizados. Essa mulher, ela tinha um longo e sórdido histórico sexual e Jesus toca no ponto que a devorava. Porque para compreender a natureza dessa água viva, primeiro ele tinha que mostrar para ela onde a carroça tinha atolado. Lembra disso? Quem aqui passou por um profundo momento de salvação? É aquele constrangimento que a gente se vê como um cocô, perdão a palavra. Sim ou não? Quem aqui foi salvo e na mesma hora já, não, eu sou super-homem. Não, ele chega com um espelho de quem ele é, 1 Coríntios 3,18, né? Ele só aproxima um pouquinho o espelho da gente, assim a gente se vê como um nada. Não é isso? E naquele momento, você se vendo como um nada, querendo morrer porque você é o... Ele vem e fala, mas eu sou. Vem comigo. Não é assim que funciona? Salvação é isso. Só que essa mulher, ela não tinha esse sentido de que ela estava nesse lugar. Jesus precisava colocar o espelho na frente dela.
E para ele chegar dessa forma, para ele chegar no problema, ele vai buscar teu marido. Essa mulher, irmãos, ela tentava conquistar por meio de muitos homens uma necessidade que apenas o homem com H maiúsculo podia dar. E pecado, o que é o sentido de pecado? A palavra pecado significa buscar salvação em algo que não é Deus. Buscar salvação no relacionamento, pecado. Buscar salvação em qualquer outra coisa que não seja Deus, pecado. É se colocar, ou colocar alguém, ou se colocar no lugar de Deus como não necessitado. Todo aquele que é inimigo de Deus é porque ele já se acha Deus. Ele não precisa. E Jesus precisava mostrar para essa mulher que havia uma necessidade mais profunda. Então Jesus, meus irmãos, ele quebra 3 barreiras importantes para nós. O primeiro dilema que ele vence é o dilema das barreiras. E eu não sei como você tem se relacionado com a barreira racial, a barreira cultural, com as pessoas mais simples, com as incultas e com os cultos. Como você tem se relacionado com a barreira do gênero? Hoje eu recebi um Twitter de uma pessoa, não do nosso meio, né? Uma pessoa, eu recebi, foi um grupo de oração lá, de uma pessoa em crise no seu gênero, no seu pensamento de gênero, que tentou se matar e ouviu uma voz de salvação, não, dizendo que o amava, para que ele não se matasse. E aí essa manhã ele postou assim: me comprometo a ouvir mais essa voz e menos a barreira que me limita da possibilidade de conhecer Deus, de viver com Deus. Então, sabe lá Deus que barreira a gente precisa viver como cristão, como cristianismo, para mostrar esse Jesus que vence dilemas, que vence barreiras, que vence muitas vezes as cercas que nós mesmos colocamos para aqueles que não são salvos. Então Jesus vence o dilema da barreira, vence o dilema da satisfação humana, para falar para aquela mulher, e ele vence também o dilema da adoração. Ele traz para ela uma consciência de que aquela vivia não era apenas a vida, mas era um sentido espiritual de vida chamado adoração. E ela adorava algo que não tinha vida. Concluindo, essa mulher, ela choca. Ela está em choque com aquele que está à frente dela. E parece que ela tem um problema de esquizofrenia. Porque ao mesmo tempo que ela acolhe o que ele está dizendo, ela está testando ele. Ela vira no versículo 20 e fala: bom, parece que o senhor é profeta. Me diz uma coisa, então. Ele pergunta do marido. E ela vai levar o assunto para quê? Para adoração. Ela vira e fala assim: olha, os judeus falam que o único lugar de adoração é Jerusalém. Nós, os samaritanos, afirmamos que era no Gerizim, que era o monte que tinha lá em Samaria. Que esses judeus mestiços adoravam lá. Que eles não podiam ir para Jerusalém, porque eles eram raça impura. Onde eu devo adorar? Jesus está querendo entrar para dentro do nosso problema e a gente quer espiritualizar nosso problema. Jesus está querendo tocar na nossa humanidade e a gente quer fugir para a espiritualidade. Jesus quer ter um diálogo tete a tete, a gente quer ler a Bíblia, ler mais um livro. A gente quer conversar de teologia sem dominar minimamente
Antropologia, humanidade. É mais ou menos isso que essa mulher está tentando fazer. Ela está saindo pela tangente. Aí Jesus pega ela. Jesus fala o seguinte: creia em mim, mulher. Está chegando uma hora. É mais ou menos o seguinte, ele olha para ela: eu vou te pegar. Está chegando uma hora que já não vai mais importar o local geográfico. Sabe por quê, mulher? Eu tenho que entrar aí dentro. Eu tenho que entrar nesse lugar onde você adora. Nesse lugar onde você busca a satisfação da sua vida. Onde você busca o jorrar a vida em outros. Ou em outras. Ou em camas. Ou, sei lá, sabe lá, Deus em qual vício. Eu quero entrar aí e não vai ter mais um local geográfico. Nós adoramos com conhecimento lá em Jerusalém. Mas vocês não têm ideia do que é ser salvo. E salvos de si mesmos, salvos dessa possibilidade de serem escravizados por demônios. Está chegando, e já chegou, mas está chegando a hora, e de fato já chegou. Imagina o diálogo, gente. Jesus, a mulher, ele vai chamar seu marido, ela, adoração, né? Jesus, não é isso. Vou voltar lá de novo. Está chegando uma hora, e já chegou, né? Ele dizendo a respeito dele, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai onde? A palavra espírito aqui não é a ruach, no sentido do Espírito de Deus. É pneuma, o espírito humano. É o profundo, é a ideia bíblica do profundo do ser humano, a origem do ser humano. Há um momento onde os verdadeiros adoradores adorarão. Aí dentro onde você é dominado. E como que ele fará isso? Quando você não mais ser dominada por aquilo, mas ser eternizada pela minha relação com você. E o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Só um parêntese. Se ele fala que existe verdadeiros adoradores, é porque existe os mentirosos adoradores, né, pessoal? Os que falam em nome de Deus, os que pregam em nome de Deus, os que se dizem de Deus, os que usam o nome de Deus, mas que são falsos adoradores de Deus. Por que são falsos? Porque eles utilizam da religião pela qual a mulher está querendo sair pela tangente e não deixa o Salvador salvar esse íntimo, esse núcleo interno dessa pessoa. Então, se existe verdadeiro, é porque existe falso. Se o Pai está procurando, é porque está difícil de encontrar. Sim ou não? O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Temos bilhões de pessoas no mundo. E a Bíblia diz que ele ainda está procurando. Isso nos constrange, sim ou não? Ele procura quem adora ele lá nesse lugar de domínio completo, domínio pleno. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adoram nesse íntimo, nesse espírito de verdade. Olha se não é esquizofrenia. Versículo 25, a mulher diz: eu sei que o Messias, quando ele vier, o chamado Cristo, quando ele vier, ele vai nos explicar essas coisas. Vamos mudar de assunto. Mais ou menos essa é a ideia dela. Vamos mudar de assunto. Vamos deixar isso para depois, cara. Você está viajando, velho. Vamos tratar esse problema agora, não. Vamos procrastinar? Vamos empurrar com a barriga? Vamos arrumar uma desculpa aqui para a conversa ficar mais palatável, não indigesta. E aí Jesus fala o seguinte, olha, versículo 26. Sabe essa realidade de amanhã?
Ela está na sua frente. E ela só existirá amanhã se você entender que ela já é agora. O eu sou. E ele utiliza a mesma expressão lá de Êxodo, quando perguntado, Moisés pergunta quem vai comigo, ele fala, eu sou YHWH, né? É mais ou menos a tradução de eu me torno tudo aquilo que você necessita como substância de vida. É isso que ele falou para Moisés. Quando Moisés perguntou, o que eu vou falar para as pessoas? Qual o Deus que me enviou? Porque eles têm necessidades. Eu não sei o que eu vou oferecer em troca deles me aceitar como profeta do Senhor. Deus fala para ele, fala que eu sou. É mais ou menos o seguinte, eu sou o supridor de tudo. Eu sou o completo. Eu sou a ausência de nada. E quando ele diz eu sou a ausência de nada, ele está querendo dizer para nós o seguinte, eu sou aquilo que estabiliza as suas necessidades mais profundas pelas quais você não precisa ser escravizado por ninguém. E por nada. Entendi isso? Quantas pessoas são escravizadas por necessidades externas, gente? E ele está falando para nós o seguinte, não há nada externo que precisa te escravizar, porque eu sou. É você não precisar se justificar como pessoa, gente. É você não precisar ter um cargo alto, é você não precisar ter milhões na sua conta, é você não precisar escravizar ninguém, é você não ser um ditador autoritário, é você se bastar em Deus. Olha que presente. Ele está falando para essa mulher, eu sou o que estou falando com você. Imagina o choque dela. Lembrando, ela é uma samaritana, ela conhece a história da lei. Desde Gênesis, o judeu está esperando o Messias. Está esperando o Cristo prometido. Imagina a convergência de vida dessa mulher. A história do povo de Deus, milhares de anos esperando um homem, a vinda de um profeta, que o chamará de Cristo, e esse homem agora está de frente a uma mulher pecadora. Dá para entender? Mais ou menos a gente está nessa reunião aqui, Jesus vai aparecer para nós. Fala, ó, sabe esse que está pregando? Sou eu. Entendi isso. E essa mulher ainda não tinha conseguido absorver a possibilidade. Né? Ela está começando a cair a ficha. Versículo 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas ninguém se atreveu. Mas versículo 28. Como que eu sei, David, que essa mulher mudou de vida? Pelos atos. Pelos frutos que ela começa a demonstrar imediatamente depois da revelação que ele é. Lembra quando Jesus falou, eu sou, outras vezes no Evangelho? Quando os soldados chegaram para prender e falaram assim, você é o Cristo e tal, papai, ele falou, eu sou, o que aconteceu? Vocês lembram? A terra tremeu, os caras caíram no chão. Do impacto do que significava o eu sou. Na terra, no mundo, no cosmos. Ele falou, você é ele, eu sou. Quando Jesus falou para essa mulher, o eu sou, o impacto no coração dessa mulher, destronou todo o altar de idolatria que ela tinha. E agora, no versículo 28, sabe o que essa mulher faz? Ela deixa a vasilha de água que ela foi buscar. Ela deixa um instrumento que escravizava, ela deixa aquilo que a ridicularizava no meio-dia, que só ela ia buscar naquele horário, porque ela era uma marginalizada, inclusive das mulheres da sua época. Ela deixa e fala, não, isso eu não quero mais. Eu não quero mais essa vida, eu não preciso mais dessa água. Entende isso? Ela deixa o cântaro, né? Ela se rende a um novo caminho. Qual caminho é esse? Correu de volta para o povoado e começou a tocar. As pessoas falavam, venham, venham, venham ver aquele que falou tudo a respeito da minha vida.
quando ela fala assim, ó, venham ver um homem que disse tudo o que eu já fiz na vida. O já fiz aqui foi traduzido com limitação. A tradução melhor que eu achei foi: ele disse tudo que era ontem, que é hoje, que será amanhã para mim. Ele é tudo. Venham. Ele é o Messias. Essa mulher, então, gente, ela se torna um testemunho do poder do encontro. E ela vai rodando a cidade toda, tocando as pessoas, falando, olha, venham, venham, venham. Ele é ele, cara. É ele. É ele. Se a gente continuar lendo, versículo 39, lá vai continuar dizendo o seguinte: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ela disse, tudo que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros ouviram a palavra e creram. Então disseram à mulher, agora cremos, mulher. Não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Sabe o que é um testemunha? É aquele que vê, que chama, não para si, mas chama para conhecê-lo. Porque não é para uma religião, é para uma pessoa. E eu acho maravilhoso, porque nem os discípulos estavam entendendo a profundidade do diálogo. Olha a ideia dos discípulos no meio dessa bomba. Os discípulos insistiam com Jesus. Jesus, come alguma coisa. No meio desse papo, o pessoal está querendo dar lanche para ele. Jesus responde. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. De que ele está falando? Entendeu? Cara, o que satisfaz a minha alma é pessoas salvas, é pessoas que vai vir para a nossa família. Vocês estão preocupados com a comida que mata a fome daqui. Eu tenho outra comida para comer. Os discípulos perguntam uns aos outros, será que alguém trouxe então comida para ele antes da gente chegar? Os caras estão viajando, velho. Jesus responde, 34, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Jesus está numa pregação evangelística para ganhar uma cidade. Os caras estão preocupados com o almoço. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Presta atenção nisso. Mas eu lhes digo, despertem e levantem os olhos. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem o salário. E os frutos que se ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia quanto o que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade, eu envio vocês para colher. E, gente, isso aqui é maravilhoso. Estava acontecendo, neste dia do encontro, nessa agenda de Jesus, estava acontecendo uma festa nessa cidade, onde as pessoas se vestiam de branco. Jesus está conversando com essa mulher na porta da cidade. E olhando, a cidade era tipo uma planície que subia. Jesus está olhando para a cidade. E os discípulos questionando ele por que ele estava fazendo aquilo em vez de estar almoçando, ele fala, levantem os olhos e vejam que os campos estão brancos para a colheita. De que ele está falando? Das pessoas que estão vestidas de branco, que seriam tocadas por aquela mulher e viriam até ele para serem salvas. Levantem os olhos, vejam que os campos estão brancos para a colheita. Essa é a hora. Agora eu envio vocês como colhedores, porque é especial quem semeia. Quem que está semeando o evangelho aqui para aquela cidade? Essa mulher. Mas também é feliz o que colhe, vai lá colher. Ele está enviando os discípulos para isso. E o resultado é que muitos creram no testemunho dessa mulher, vieram ter um encontro com Jesus e aquela cidade foi salva.
Quantas pessoas já foram salvas pelo impacto do seu encontro com Jesus? A gente pode chamar o que nós já tivemos com ele de encontro? Será que Jesus já tocou esse núcleo de satisfação humana? Será que Jesus já quebrou as barreiras que temos para pregar o Evangelho, para expor a verdadeira vida? Será que somos testemunhas do poder do encontro? Essa mulher, pessoal, ela muda de vida. Ela é inevitavelmente comissionada a trabalhar para o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Nosso amigo Júdice de Oliveira, um dia orando, nós orando junto, ele teve uma revelação sobre esse texto, que a igreja é como essa mulher samaritana que se casou com vários movimentos evangélicos, com vários pseudo-maridos, mas não tinha encontrado ainda com o noivo. Que um dia vai se encontrar com o noivo. Mas qual é essa igreja que encontrará com o noivo? Uma igreja de testemunhas, de discípulos, de mártires? Porque nem os discípulos estavam entendendo muito bem o que tinham que fazer. Inclusive, eles precisavam ser alcançados por essa mensagem. Eu quero fechar com uma frase que diz o seguinte: se nos apresentamos neutro em relação a Cristo, em nossos contatos mais íntimos, acho que nosso encontro pode ser duvidoso. Nosso dia do encontro pode ser duvidoso. Se o Jesus é o Jesus do espectro da religião, precisamos questionar nosso encontro. Precisamos, talvez, pensar nesse domingo sobre essas realidades de adoração. Sabe aquela história daquela mulher que não vive sem o fulano? Aquele diálogo assim, que parece romântico, né? Não, se fulano me largar, eu morro. Adoração, mano. Idolatria. Se eu perder meu dinheiro, eu suicido. Idolatria. Se eu perder o maior cargo da empresa, eu não aceito ser rebaixado. Eu morro. Idolatria. Jesus, pessoal, ele tem a capacidade de nos salvar de todos esses ídolos. É só a gente permitir que ele entre, né, nesse núcleo, nesse lugar último. E ele pode nos salvar, pode nos tornar uma testemunha, pode fazer com que a nossa vida seja um instrumento de adoração para ele. E é isso que eu queria orar hoje. Uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção nessa casa, nessa base que nós estamos, é que aqui tem um poço. E é um poço de água natural, não cadastrado pela Copasa, porque se a Copasa cadastrar, podia querer mandar um negócio, não é cadastrado. E que tem água ainda. Talvez Jesus está nos trazendo para esse lugar de encontro. Talvez o seu problema não é camas variadas, mas você tem tanta ou até mais necessidade de encontro. Sabe o que é mais lindo? Jesus que é uma agenda. Jesus pode nos encontrar. E quando ele nos encontra, cara, quando ele nos encontra é diferente.
quando Ele nos encontra, Ele coloca os nossos outros amores no lugar. Sabe, nossa esposa vai para o lugar, nossos filhos vão para o lugar devido, nosso dinheiro vai para o lugar devido, nossa carreira vai para o lugar devido. Quando Ele nos encontra, a estabilidade na alma. Não porque nós temos nossos conflitos todos respondidos, mas porque a palavra última é eu sou. Eu sou aquilo que te basta. Eu sou a sua necessidade ontem, hoje e amanhã. Eu sou o que você precisava ontem, precisa hoje e precisará amanhã. E aí você não precisa de um nome. Você não precisa de um bem. Porque você já é filho. Você já tem um nome. Você já tem uma casa, uma esperança última te esperando. Pai, eu oro pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, que hoje seja um dia de encontro. E que o Senhor, com mão poderosa, possa ir nesses lugares mais profundos da nossa alma, do nosso espírito, e nos encontrar de novo. Se isso um dia já aconteceu, Senhor, nós pedimos um novo encontro, uma nova oportunidade. Como os discípulos tiveram dezenas de encontros com propósito, com ensino. Sabemos que a Tua misericórdia renova a cada manhã, mas a nossa burrice também renova-se a cada manhã. E temos fomes alteradas, temos níveis alterados, temos carências alteradas. E nós queremos ser saciados por aquele que eu sou, que é o Senhor. Por isso nós abrimos as nossas resistências. Abrimos e tiramos a camada da religião. Os preceitos de inferioridade que nos distanciam do Senhor. A barreira racial. Barreira do preconceito. Dos marginais, dos marginalizados. Nos aproximamos dobrados, com a consciência da necessidade que temos de água viva, Senhor. A palavra diz que quem bebe dessa água se torna uma fonte. Jeremias vai falar de um lugar, de uma cisterna rota, quebrada, rachada, que toda água que cai vai embora. Mas chegaria um dia que Israel seria refeito, um novo poço. E nesse poço, no fundo dele, nasceria água, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não queremos apenas beber da sua água, queremos ser como essa mulher, uma fonte de água viva, Senhor. Para uma cidade, para várias pessoas, para as pessoas à nossa volta, para as pessoas no nosso convívio mais íntimo, para os nossos familiares, Senhor. Ah, Jesus. Venha ocupar esses lugares que tanto nos perturbam. Essas perguntas sem respostas, esses dilemas de satisfação da nossa alma. Venha ser o eu sou destas áreas, seja elas quais forem, seja a nossa suficiência, seja a nossa ausência de necessidade, seja o nosso tudo. Seja o nosso marido, seja o nosso noivo, Senhor.
Ó Senhor, como esperamos esse dia da manifestação do noivo, onde a igreja não precisará se entregar a mais outros movimentos, mais novas instituições, mas se entregará ao noivo. Oh Jesus. Oh Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor vá ao encontro dos meus irmãos, seja onde eles estiverem, seja com as dores que tiverem, seja com os dilemas que tiverem. Vá ao encontro dos meus irmãos e sacia a nossa sede. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Seja especial, meu amor, da força que há em mim, te amar, amor inocente, o amor que acredita, o amor que se rende, lança fora todo medo. Todo o coração seja toda a alma expressar meu amor com toda a força que há em mim, te amar, o amor inocente, o amor que acredita, o amor que se rende, lança fora todo medo, lança fora todo medo, lança fora todo medo. Deus, tu és o meu maior amor, meu maior amor, ó Deus, tu és o meu maior amor, meu maior amor. Deus, tu és o único, meu maior amor, meu maior amor, ó Deus, tu és o único, meu maior amor, meu maior amor. Sobre nós é o amor, tua bandeira sobre nós é o amor, tua bandeira sobre nós é o amor, tua bandeira sobre nós é o amor. Te amar de todo o coração, desejar com toda a alma, expressar
lança fora todo medo. Seja com toda a alma expressar o meu amor com toda a força pra em mim. Amar, amor inocente, o amor que acredita. O amor que se rende, lança fora todo medo. Lança fora todo medo. Lança fora todo medo.